As mudanças climáticas estão acelerando os ventos, intensificando com isso as turbulências em altitudes elevadas, o que vem gerando condições meteorológicas severas. E isso já provoca impactos significativos na aviação, especialmente com a chamada turbulência de ar limpo. É sobre isso que a gente conversa agora no quadro CNN Terra com o nosso analista de clima e meio ambiente, professor Pedro Cortes. Como é que é o nome mesmo? Turbulência de ar limpo. Como é que funciona isso, professor? Boa noite, Márcio. Bem-vindo. Boa noite. Essa turbulência, ela ocorre diferente das turbulências convencionais, quando a gente tem, por exemplo, a formação de nuvens carregadas, cúmulos nimbus, né? E isso é facilmente detectável pelos radares, né, meteorológicos. Essa ocorre quando o céu está azul, né, sem nenhuma nuvem. E por que isso ocorre? Aqui nós temos dois exemplos. É diferença da velocidade de ventos, né? Nós temos aqui um fluxo de ventos rápidos e um fluxo de ventos lentos. Que se cruzam. A aeronave ela perde sustentação e cai algumas centenas de metros nesse fluxo. Uma outra situação é quando ela cruza ventos com diferentes velocidades, né? Um fluxo de ventos lentos com um fluxo de ventos rápidos. Isso gera uma turbulência entre essas camadas e quando o avião passa por elas, ele também não consegue manter a sustentação adequadamente. O problema é que hoje nós não temos ainda instrumentos para detectar esse tipo de problema. Está em desenvolvimento, mas ainda as aeronaves não têm condição de detectar isso. Diferentemente do que acontece com as turbulências convencionais, onde o piloto ele pode perceber, né, como a situação meteorológica está se desenhando e desviar ou ser alertado para isso, ou então quando ele vai cruzar uma montanha, por exemplo, como ocorre os voos que saem do Brasil e vão em direção ao Chile, vão cruzar os Andes, eles já alertam, né, os passageiros para manterem os cintos afivelados, ninguém sair do lugar, porque é uma zona onde tem alguma turbulência. Diferente dessa situação, essa turbulência de ar limpo, né, ela não é perceptível, facilmente perceptível pelos instrumentos disponíveis atualmente na aviação. Agora, qual é a relação dessa turbulência com as mudanças climáticas? Então, as mudanças climáticas, Márcio, elas têm intensificado os fenômenos meteorológicos. Então, quando chove, chove muito, quando faz seca, ela é muito intensa e os ventos em altitude, eles têm sido acelerados de maneira diferente do convencional, exatamente por conta dessa quantidade maior de energia que se tem na atmosfera. Então, essas situações, elas têm um contraste maior do que o usual, ou seja, a diferença de velocidade entre as camadas, ela é maior do que o usual e esse tipo de turbulência tem ocorrido com maior frequência. Razão pela qual a gente tem recebido aquelas notícias de pessoas que se feriram quando tem uma queda abrupta do avião. Claro que os pilotos têm condições de recuperar isso não tem resultado em nenhum acidente fatal, né? Assim, nenhuma queda de aeronave, mas as pessoas que estão sem o cinto de segurança ou que estão caminhando, né, como é o caso por vezes da tripulação, elas podem ser severamente afetadas por essa queda abrupta. Daí o alerta sempre se estiver sentado no avião com o cinto de segurança afivelado. Muito obrigado, professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente, nos trazendo mais uma informação importante sobre o impacto e consequências que as mudanças climáticas trazem. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite.